Agora vai. Pronto, meu irmão, voltamos. Voltamos. Agora consegue ouvir? Agora tá melhor. Tá melhor? Tá melhor, meu irmão. Vamos orar aí para dar tudo certo. Bom, então vamos. Eu não lembro nem onde que a gente parou, né? Mas assim, o breve comentário é que realmente, de fato, né, até as igrejas mais tradicionais têm tido aí esses meios, né, para atrair pessoas, esses recursos, que talvez, como o irmão disse, né, independente se for bíblico, se for certo ou errado, o importante é que dê resultado. Eles estão atrás de resultado. Então, Exatamente. oferecem a essas pessoas, não é só jovens, né, mas na grande maioria são jovens, aquilo que vai agradar esses jovens, para que eles venham. Só que eles não têm intenção, nem têm a intenção de depois, né, de apresentar o evangelho. Eles vão continuar oferecendo essas mesmas coisas para manter esse jovem lá. Eles vão oferecer aquilo que o mundo quer. O mundo quer entretenimento, então eu vou dar entretenimento para ele. Eu vou fazer uma festa aqui e vou tentar trazer essas pessoas que gostam de determinadas festas para que a igreja possa encher, para que as pessoas possam ver que o evangelho não é nada disso de cruz, de renúncia. O evangelho é uma forma light, né? Então, infelizmente, isso está crescendo no nosso Brasil e, e, e os cristãos conservadores, cristãos bíblicos, estão a cada dia escasso, né? Estão a cada dia diminuindo. Mas nós temos que nos levantar e defender a defender a bandeira do evangelho e proclamar, meus irmãos, que isso aí é erro, isso aí é erro, isso aí é heresia. E, de fato, pregar o evangelho de Cristo Jesus para que, de fato, as pessoas sejam alcançadas pela cruz e não pelo entretenimento. Quer falar, comentar alguma coisa, meu irmão? Porque eu vou prosseguindo. Pode dar continuidade. Pronto. O tema é, pronto, eu falei sobre a definição de entretenimento, né? Que é uma diversão, que é você sair fora da sua realidade formal, você se divertir, usar redes sociais, sair com os irmãos, né? Ir para uma praia, em um shopping, isso é entretenimento. E eu falei um pouco sobre o evangelho do entretenimento, que está crescendo de uma forma exorbitante no Brasil, infelizmente. Mas o tema qual é o tema? Como cultivar uma vida de oração e meditação nas escrituras com o mundo de entretenimento e meia distração. Eu trouxe, irmão, 4 tópicos. Eu fiz algumas anotações aqui no notebook. Eu quero trazer para vocês, certo? E quem quiser complementar mais alguma coisa em comentário aí, o irmão também complementar, né, vai ser muito bom. Mas eu vou trazer 4 tópicos aqui de como você cultivar uma vida de oração e de devoção a Deus em um mundo de tecnologia, em um mundo que o diabo está armando várias coisas para tentar roubar o nosso tempo de Deus. Então, como é que eu posso cultivar a vida de oração e meditação em um mundo assim? O primeiro tópico que eu coloquei foi prioridade. Prioridade. Aí eu fiz um comentário aqui. A primeira coisa que devemos fazer na vida cristã, no meio do entretenimento, em meio da diversão, em meio da tecnologia, é você ter prioridade. Aí eu pergunto a você, qual está sendo a sua prioridade nesse exato momento? A sua prioridade está sendo as coisas de Deus ou as coisas deste mundo? Está sendo as coisas espirituais ou as coisas materiais aqui deste mundo? Então, a primeira coisa que o crente tem que ter na sua vida espiritual é prioridade. E eu gostaria de abrir uma passagem aqui, que está em Mateus 22. Se os irmãos estiverem com Bíblia aí, poderem abrir. Mateus 22, 34, que diz assim:
Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentado, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aqui um fariseu, um saduceu, foi lá perguntar a Cristo qual o maior dos mandamentos. Aí Cristo imediatamente respondeu: o maior do mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que eu quero trazer em questão de prioridade, que quando uma pessoa na vida cristã tem a prioridade em Deus, é porque ela está mostrando seu amor a Deus. Ela está mostrando a sua devoção a Deus. E quando uma pessoa que é cristã e a sua prioridade é as coisas deste mundo, ela está dizendo que está amando as coisas deste mundo e não está amando a Deus. Então, essa lição que eu quero trazer para os irmãos. Aquele cristão que ama a Deus, que ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, a sua prioridade vai ser Deus. A sua prioridade vai ser as coisas de Deus. A sua prioridade vai ser as coisas concernentes a Deus. Então, o primeiro tópico que eu estou passando para os irmãos aqui é prioridade. Qual está sendo a sua prioridade no meio de um mundo de entretenimento e um mundo de tecnologia que está crescendo de uma forma exorbitante no Brasil e no mundo afora? Sobre isso, meu irmão, quer comentar também? Isso é, de fato, o que define basicamente o que é ser cristão. Você tem uma mente voltada para a eternidade, isso é ser cristão. É morrer para isso. Então, existe a necessidade de ter uma prioridade. Não tem como você ser duas coisas, né? Ou amar o mundo e amar a Deus. Você ama um, aborrece o outro. Não tem como, né? Exatamente. Assim mesmo. E daí em diante, então, você deve então amar as coisas de Deus, dedicar as coisas de Deus. Hoje em dia, fazer isso é considerado um tipo de fanatismo. Ah, mas você tem que levar na esportiva, né? Você não deve levar tão a sério, ao pé da letra. Relaxa um pouco, não precisa de tanto. Mas o cristão verdadeiro, ele tem esse entendimento de que ele vive para a eternidade. Ele vive no mundo, mas vive para a eternidade. E ele manifesta Cristo no seu modo de viver. Você conhece o cristão, né, pelo aquilo que ele ama, pelo aquilo que ele se dedica. Ele dedica mais às coisas do mundo, ao trabalho, até o próprio ministério que tem se tornado um ídolo, né, nos dias atuais. Quem tem aí seu ministério de música coloca somente isso em primeiro lugar, deixa de ter uma vida de piedade, deixa de ter uma vida de oração, uma vida de estudo das escrituras, e prioriza aquilo que satisfaz, né, satisfaz o ego. Então, isso, né, define basicamente o que é ser um cristão. Você tem a mente voltada para Cristo, voltada para a eternidade, você é um cristão. Agora, se você divide isso, ou se talvez você ainda coloca as coisas de Deus abaixo das suas necessidades, é um problema. É um problema sério. Né? É uma grande possibilidade, como diz o Paul Washer, de você nem conhecer a Deus e de não pertencer a Ele. Verdade. Então, vida cristã, você deve ter como prioridade as coisas de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As pessoas já leem esse texto, a grande maioria, já visando a segunda parte. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, mas já pensando nas coisas que serão acrescentadas. Né? Mas não é Que isso. serão acrescentados. Buscar as coisas de Deus, independente se vai ser acrescentado ou não. Isso é vida cristã. Mesmo que as bênçãos não venham, você não deve deixar buscar a Deus em primeiro lugar. Não podemos servir a dois, ou há de agradar a um, ou vai desagradar a outro. Então, você tem que definir a sua prioridade. Eu sou um cristão.
Eu sou um salvo em Cristo Jesus. Eu tenho convicção dos meus pecados. Creio que Cristo morreu no meu lugar, foi uma morte substitutiva na cruz. Eu creio no sacrifício de Cristo. Então, a partir de agora, qual é a minha prioridade? É o reino de Deus. É como o irmão falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a demais coisa vai ser acrescentada. Então, a primeira coisa é Deus. A segunda coisa é o seu trabalho, o seu curso, seus afazeres, seu entretenimento. Mas a primeira coisa na sua vida de um cristão tem que ser Deus. Porque se não for Deus, aí você tem que rever a sua conversão. Tem que rever aí. Só acho que caiu a conexão. Vai guardar ele entrar aí. Vai deixando aí, pessoal, nos comentários aí. Vocês estão me ouvindo ainda? Como é que tá aí, pessoal? Tá travada a live? Vocês estão ouvindo? Tá ouvindo? Ok, né? Tá tudo ok. Então vamos esperar o Nilson entrar para a gente continuar. E vai deixando nos comentários aí, pessoal. Pronto, parece que a internet caiu aqui, meu irmão. Vão deixando nos comentários aí sobre a importância Tá me ouvindo, meu irmão? das coisas de Deus. Se tem algum texto que vocês lembram aí, que falam. Tá me ouvindo, meu irmão? Tá travando? Tá travando, tá me ouvindo? Tá ok. Pronto, Pode pronto. dar prioridade. Pronto. O primeiro tópico eu falei sobre prioridade, né? E o segundo tópico que eu coloquei aqui na minha anotação é disciplina. Além de você ter uma prioridade em Deus, você também tem que ter uma disciplina na sua vida espiritual. Aí eu coloquei aqui, além de prioridade no reino de Deus, temos que ter disciplina. Disciplina na meditação das escrituras, disciplina na vida de oração, disciplina quando você pegar um livro para você ler, uma boa literatura para você ler. Você tem que ter disciplina na sua vida. Uma pessoa que não tem disciplina na sua vida, a vida da pessoa é uma vida desorganizada. Então nós temos que ter uma boa administração no seu tempo. Como é que eu posso obter uma boa administração? Aí eu pergunto a você, ao acordar pela manhã, que é a primeira coisa que você faz? Qual é o seu primeiro pensamento? A primeira coisa que faz é pegar o celular, ou a primeira coisa que você faz é você orar, é fazer seu devocional. Então, tenha uma disciplina na sua vida. Se você não tem uma disciplina, escreva no papel. Olha, amanhã eu vou acordar, vou fazer isso, 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 isso e isso. E você vai seguindo todos os dias aquilo que você anotou no papel. Então, um cristão, ele tem que ter uma vida organizada, porque vida desorganizada, meus irmãos, você não vai crescer espiritualmente. Uma vida desorganizada vai impactar até no seu relacionamento com o seu trabalho, no seu relacionamento com a sua igreja. Por quê? Porque você tem uma vida desorganizada. Então, a segunda coisa é você ter disciplina. Prioridade em Deus, e nessa prioridade você ter disciplina na sua vida. Disciplina espiritual. Você lê livros, você meditar nas escrituras, você cultivar uma vida de oração, isso requer disciplina. O terceiro tópico que eu coloquei aqui, além da disciplina, é metas.
Qual comentário que eu posso fazer sobre metas? Todo cristão tem que ter uma meta na sua vida espiritual. Você agora tem uma disciplina na sua vida. E qual é a meta? A meta aqui, por exemplo, a meta é eu ler uma Bíblia durante um ano. Minha meta desse ano é essa. Eu vou ler a Bíblia durante um ano. E através da disciplina, eu vou poder fazer essa meta em andamento. Qual é a minha meta? A minha meta é ler 5 versículos por dia. Eu posso dividir esses 5 versículos em quê? 2 durante a manhã, 1 durante a tarde e mais 2 durante a noite. Isso é o quê? É meta. Você tem que colocar uma meta na sua vida espiritual. Por exemplo, outro exemplo, eu quero ler 10 livros no ano. Eu vou comprar uma boa literatura, livros de grandes autores, editores, tudo mais. Eu vou ler durante um ano 10 livros. Você vai colocar uma meta na sua vida e durante um ano você vai ler 10 livros. Então, meus irmãos, o crente, primeiro tópico, prioridade. Se você tiver papel, você anota aí. Prioridade. O segundo tópico, para você ter a prioridade em Deus, tem que ter uma disciplina. E para que essa disciplina possa acontecer em sua vida, você tem que ter uma meta. Porque não adianta você não ter, você ter uma disciplina e você não saber o que vai fazer. Não adianta. Então, a meta é o quê? Ler 10 livros em um ano, eu vou ler 10 livros em um ano. Ler 10 capítulos em um dia, todos os dias eu vou ler 10 capítulos em um dia. Eu vou tentar organizar minha vida para ler 10 capítulos em um dia. Meu plano é o quê? É ler a Bíblia durante um ano, a Bíblia toda. Eu vou ter uma disciplina de ler a Bíblia durante um ano, todos os dias. Então é isso que nós temos que colocar em mente. É ter também essa meta na nossa vida. Meus irmãos, disciplina é o caminho para a sabedoria. Uma pessoa disciplinada é uma pessoa sábia. Ela sabe organizar seu tempo e ela não vai gastar seu tempo com coisas fúteis dessa vida. Uma coisa que nós temos que colocar em mente, que entretenimento não é pecado. Você ir em uma praia não é pecado. Você parar um dia para assistir um filme também não é pecado. Você ir em uma praça, socializar com os amigos, não é pecado. Você pegar um dia seu celular e você mexer nas redes sociais também não é pecado. O pecado do entretenimento é você colocar o entretenimento acima de Deus. É você colocar o entretenimento acima das coisas espirituais. Aí o entretenimento se torna pecado na sua vida. Mas o entretenimento em si, ele não é pecado. Você pode sair à vontade, você pode marcar com os amigos para ir no shopping, passear. De vez em quando é bom, né, meu irmão? Você ir em uma praia, isso não é pecado, meus irmãos. Mas a partir do momento que você coloca isso como prioridade na sua vida, isso se torna um ídolo. Aí eu entro na passagem de Calvino. O coração do homem é ídolo. Tem vários ídolos no coração do homem. É uma fábrica de ídolos. Então, se você coloca o entretenimento acima de Deus, esse entretenimento vai se tornar um ídolo na sua vida. Quer comentar alguma coisa, meu irmão? Quem quiser comentar nos comentários, fica à vontade, meus irmãos. Bom, questão da disciplina, né? Sabe que dá muito trabalho de você criar um hábito. Trabalho. Eu fiz algumas lives antes dessa, acho que eu fiz domingo e ontem. E alguém comentou, acho que foi a irmã Cláudia, que está aí na live, ela coloca o despertador para orar, meia-noite, 6 horas da manhã. Você faz isso, né? Coloca um lembrete, tanto para orar, ou para você meditar. Isso vai se tornar um hábito. Você não vai precisar mais desse despertador. Né? Você vai, no dia que você não fizer, você vai sentir aquele vazio, vai sentir que algo está errado, está faltando alguma coisa. Você faz isso muitas vezes e isso vai se tornar um hábito. E é bom cultivar esse tipo de hábito. E também é uma disciplina. Acordar pela manhã, já pular da cama, de joelho, orar, fazer esse seu momento de oração para iniciar o dia. Ou o seu tempo que você tem à noite, né, quem trabalha aí, chegar em casa, se organizar e preparar um tempo para você ler a palavra, estudar, né, uma literatura cristã também. Você tirar um tempo para estudar alguma coisa, estudar uma doutrina, você tirar esse tempo. Né? Você
você, sei lá, colocar algum lembrete. Olha, eu tenho que estudar isso das 8 às 9. E vai chegar um tempo que você vai estar familiarizado com isso, né? Vai se tornar um hábito. Você não vai viver sem. Quando você acorda, você já pula da cama para o joelho, já vai orar, já inicia o dia ali, na presença de Deus. Termina o dia da mesma forma, né? Isso tem que ser um hábito na vida do cristão. Tanto para iniciar o dia, tanto para você ir descansar no final do dia. Deve ser um hábito na vida do cristão. E é isso, né? Muito importante também essa questão da disciplina e a meta também que o irmão falou, né? Aquilo que você quer alcançar. Por exemplo, quero ler o livro de Gênesis. Vou tirar esse mês, né? Ou vou tirar uns 2 meses só para estudar Gênesis. Você tem que colocar ali. Você tem que ter esse objetivo. Né? Procura todos os recursos que você tiver para estudar esse tema, o livro que você propôs como uma meta, e que você cumpra isso, né? E não inicia outras metas antes de cumprir, até que você faça que isso se torne um hábito, né? Porque senão você perde a disciplina. Se você tem uma meta de terminar um tema, estudar um tema, e depois você achou interessante, você comentou com alguém sobre algum tema e você achou o tema que a pessoa comentou interessante, e você não finalizou aquilo que você colocou como meta e já mudou, né, a meta, o tema que você queria estudar. Então, é importante ter essa disciplina e essa meta para você alcançar, até que isso se torne um hábito, né, se tornar algo natural. De você pegar um livro da Bíblia, Novo Testamento, vou ler Mateus, vou ler os Evangelhos, vou estudar os Evangelhos e vou concluir os Evangelhos. Depois eu passo para as epístolas paulinas, ou para o Apocalipse, ou volto para a Gênesis, mas que haja uma meta, que haja um foco. Né? É importante ter um foco. É isso. Amém, meu irmão. A nossa pátria não é aqui, irmãos. Nossa pátria é o céu. Nós estamos aqui como peregrinos nessa terra, né? Então, a nossa prioridade tem que ser o céu. Se você vê um cristão que visa muito essa terra, é porque ele não entendeu o evangelho ainda. É porque ele não entendeu o céu ainda. Então, no momento que ele entendeu o céu, entendeu o evangelho, ele vai perceber que a prioridade, a sua vida aqui, tem que girar em torno de Deus, de Cristo, do evangelho de Cristo Jesus. O último tópico, meu irmão, que eu vou comentar aqui com os irmãos, eu falei sobre prioridade, né? Falei sobre disciplina, sobre metas, e o último tópico é fugir das distrações e amizades que não te levam a lugar nenhum. Não te levam para Deus. Uma coisa que as pessoas pecam muito é na escolha de amigos. Na escolha de uma pessoa que você pode confessar seus pecados, que você pode conversar, que você pode edificar essa pessoa e essa pessoa te edificar. Então, o quarto tópico que eu quero passar para os irmãos é se afaste de pessoas, de amigos, ou que se diz seu amigo, que não te acrescenta nada espiritualmente. Se essa pessoa não te acrescenta nada, não te leva próximo de Deus, é bom você não cultivar essa amizade. Por quê? Porque é igual julgo desigual entre um relacionamento entre um cristão e entre um ímpio. Se esse ímpio não vai trazer benefício nenhum espiritual para esse cristão. Assim também uma amizade. Tanto a amizade cristã, que também dos amigos não edifica você em nada, como a amizade de um ímpio. O ímpio não vai te edificar em nada. O ímpio não vai trazer a palavra de Deus para você. O ímpio, ele não vai motivar você às escrituras. O ímpio, ele não vai motivar você à prática da oração. Então, meus irmãos, selecione as suas amizades. Será que vale a pena eu cultivar essa amizade? Será que esse amigo, ele está me aproximando de Deus? Será que essa pessoa está me incentivando a leitura bíblica? Nas nossas conversas,
Qual é o centro da nossa conversa? É o que? É futebol? É a série que a gente assistiu? É o cinema que a gente foi? Mas em momento nenhum a gente fala sobre Cristo, em momento nenhum a gente fala o que eu li na passagem bíblica tal dia, vamos comentar aqui sobre Cristo. Então, você tem que ver qual é essa amizade que você tem que estar perto de você. Será que eu posso confessar meu pecado para esse irmão ou para essa irmã? Será que eu posso, de fato, confiar nessa pessoa? Então, meus irmãos, selecione suas amizades, porque a amizade pode te afastar da sua vida de devocional a Deus. A sua amizade pode te afastar da sua vida de oração. A sua amizade pode te afastar até mesmo da congregação, até mesmo da reunião dos santos. A amizade pode te afastar. Então, selecione seus amigos, aquelas pessoas que você conversa, aquelas pessoas que você sabe que pode levar seu fardo, aquela pessoa que te aproxima de Deus, aquela pessoa que liga para você e aí, orou hoje, meditou nas escrituras, olha, eu tenho um livro aqui para te indicar, um livro de um bom escritor. Vamos marcar o dia para a gente orar juntos? Vamos na casa de um irmão ajudar um necessitado? Então, meus irmãos, selecione as suas amizades. Tem algum comentário, meu irmão? Muito bom mesmo. É só importante, pessoal, para a gente entender, a gente deve pregar para todas as pessoas. Mas isso que o irmão Luiz está falando é muito importante. Isso não quer dizer que você não vai pregar para essas pessoas. Quer dizer que você não vai ali cultivar uma amizade, né? Você não vai ter um vínculo com essa pessoa. É diferente quando você, por exemplo, você conhece pessoas íntimas, a pessoa faz parte do seu convívio, no trabalho, na escola. Quando você vai pregar para essas pessoas, você vai amar essas pessoas, mas você não vai deixar ser influenciado por essas pessoas. Isso seria cultivar a amizade dessa pessoa, trazer para dentro aquilo que é de fora. São diferentes. Tem que trazer aquilo de dentro para fora, trazer o evangelho para fora. E não deixar ser influenciado, ser influenciador. Porque as más companhias corrompem os bons. Exatamente. Eu gostei dessa ficção que colocou aí da irmã Cláudia, né? Estamos aqui neste mundo só de passagem. Né? Estamos aqui neste mundo só de passagem. Nós não somos desse mundo. Eu lembrei de uma pregação do pastor Paulo Júnior, que ele fala assim, quando vamos ter uma raça diferente, né? Então, quando é que vamos ser uma raça, um crente diferente, que não seja totalmente contrário ao padrão deste mundo, mas, de fato, seguir os caminhos de Cristo e glorificar o nome dele. Então, essa aí, meu irmão, foi último tópico que eu vou acrescentar aqui aos irmãos. Fuja das amizades que te afasta do seu devocional a Deus. Para algumas aplicações, apesar que aqui não é uma pregação, né? Mas para algumas aplicações do nosso dia a dia, eu coloquei alguns versículos aqui que fala sobre a oração, a meditação das Escrituras e a oração do próprio Cristo. Cristo, como Deus, ele não tinha necessidade de orar, mas ele orou e deixou como exemplo para nós. Então, eu quero falar um pouco aí sobre oração. Eu quero abrir no livro de Efésios, né? Se os irmãos tiverem Bíblia aí, os irmãos abram no livro de Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui é uma das cartas do apóstolo Paulo, né? E aqui o apóstolo Paulo está falando para o povo da igreja de Éfeso, falando sobre a oração. Orando em todo momento, com súplica no Espírito. O que quer dizer orar no Espírito? É você a todo tempo está orando. Você está no seu trabalho orando. Você está na sua casa orando. Você está no ônibus, né, no metrô, ou, sei lá, em qualquer lugar, esperando o ônibus. Qualquer lugar você está ali em oração. Orando pelo motorista do ônibus, orando pelas pessoas à sua volta, intercedendo pelo seu país,
Então, a todo tempo, nós temos que estar orando. E a Bíblia, meus irmãos, é recheada de versículos trazendo essa advertência à igreja à prática da oração. O crente que não ora, meus irmãos, eu não sei o que está acontecendo com esse crente. Porque quando você tem um relacionamento, né, quando você está conhecendo uma pessoa para se relacionar com ela, todos os dias você quer conversar com essa pessoa. Todos os dias você quer ligar para essa pessoa, passar horas e horas no telefone conversando com essa pessoa. Por quê? Porque você gosta dessa pessoa. Você quer ter contato com essa pessoa. Você quer conhecer essa pessoa. Então, um cristão é a mesma coisa. Um cristão que serve a Deus, ele tem prazer de estar em oração contínua ao seu Deus. Por quê? Porque ele tem que estar com essa vida contínua de oração. Primeiro, porque ele ama o Senhor. Ele quer ter intimidade com o Senhor. Ele quer crescer espiritualmente. E no mundo que nós estamos vivendo, a prática da oração é de suma importância para a nossa vida. Então, o apóstolo Paulo está deixando para nós aqui, orai em todo tempo. Também, em 1 Timóteo, Tessalonicenses 5, acho que é 17, que fala, orai sem cessar. O apóstolo Paulo fala, orai sem cessar. E você fala, Nilson, como é que em um mundo que nós estamos vivendo, eu vou viver 24 horas de joelho orando? Não, não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. O apóstolo Paulo está querendo dizer, orar sem cessar é você cultivar a vida de oração na oração no Espírito. A todo momento você está em oração. O próprio Jesus falou, quando ele estava lá no Getsêmani, né, ele falou, orai a todo momento, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Porque o Espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. O que Cristo queria dizer ali? Quando você está em oração e você está vigiando em oração, você, na hora da tentação, você vai recuar. Você vai fugir da tentação. Por quê? Porque você vai estar em oração e você vai estar fugindo da tentação. Então, na oração, você vence a tentação e você obtém intimidade com o próprio Deus. Outro versículo que eu quero ler aqui é Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graça. Aqui, outra carta do nosso amado apóstolo Paulo, e ele fala aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as suas petições. O que é que Paulo quer dizer aqui? Que quando você não tem uma vida de oração, você anda ansioso. Quando você tem uma vida de oração, você descansa em Deus, porque você sabe que Deus está no controle e Deus está agindo ao seu favor. Então é isso que o apóstolo Paulo quer dizer aqui. Então, há sempre, meus irmãos, quando tiver com o coração ansioso, apresente a Deus em oração as suas petições. E outra, o apóstolo Paulo fala também, eu acho que é em Colossenses, orai velando nela com ações de graça. O que é velando nela com ações de graça? É você orando, já louvando a Deus por ter recebido ou não aquela bênção que você está pedindo a Ele. Então, a Bíblia traz versículos recheados para nós cultivarmos uma prática de oração. Outros versículos aqui, meus irmãos, que eu anotei aqui, é que Jesus, ele tinha uma vida de oração. Ele sendo Deus, ele tinha uma vida de oração. Algumas vezes Jesus saía dos discípulos, ia para um lugar deserto e ele ia orar. Eu quero abrir com vocês aqui Mateus 26. Se você tiver a Bíblia, abra comigo novamente. Mateus 26 fala sobre isso, Jesus, ele saindo para orar. Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostou-se seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então, no momento de aflição de Cristo, porque Cristo estava aflito ali,
porque ele sabia que ia ser levado à cruz. Ele fez uma oração ao Pai. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. João 17, se os irmãos quiserem abrir também, João 17, 24. Jesus orando, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejai também comigo o que me deste, para que venha a minha glória e que conferiste a mim, porque me amaste antes da fundação do mundo. Essa aqui é uma oração sacerdotal de Cristo, orando por aqueles discípulos que estavam ali e orando por todos aqueles que iriam ouvir a oração, que ouvir a pregação e irão crer em Cristo Jesus. Então, amado, Jesus deixou um modelo de exemplo para nós, que ele cultivava uma vida de oração. E o próprio Jesus ensinou a nós orarmos, né? Em Mateus 6, lá está lá a oração do Pai Nosso. O próprio Cristo nos ensinou a orar. E o próprio apóstolo Paulo também, Romanos 8, 26, ele fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós não sabemos orar. E como é que nós sabemos orar? Como é que eu posso ter uma oração diante de Deus? É você ler as Escrituras. Simplesmente isso. É você ler o livro de Salmos. É você ler o livro de Neemias. É você ler as orações da Bíblia. Para você ter uma vida de oração e você ter conteúdo na sua oração, você se inspira nas Escrituras. Então, meus irmãos, cultive a sua vida de oração, porque o seu mestre, aliás, o nosso mestre, Jesus Cristo, sendo Deus, não tinha necessidade de orar, mas ele orou e deixou como lição para nós também termos uma vida de oração. Meus irmãos, esse privilégio de nós orarmos, a gente não tinha no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, só o sumo sacerdote entrava de ano em ano para oferecer sacrifício pelo povo. Ai daquele que entrava no Santo do Santo porque era fulminado, porque não tinha autorização de Deus. Então, só o sumo sacerdote podia entrar. Aí você vai para o Novo Testamento, lá em Mateus, lá em Lucas, fala que quando Cristo deu o último suspiro e morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e a terra estremeceu e tudo mais. E hoje, amados, nós temos livre acesso a Deus. Muitas vezes, quando nós falamos sobre o sacrifício de Cristo, a gente só visa que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E isso, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas não só pelos nossos pecados. Jesus morreu na cruz para restaurar a nossa comunhão com Deus, que foi perdida no Jardim do Éden. Então, hoje, nós podemos entrar no Santo dos Santos, como está escrito lá em Hebreus, de forma ousada, se apresentar a Deus em oração e Deus, por meio de Cristo, receber a nossa oração. Então, Cristo também morreu para restaurar nossa comunhão com Deus e para que nós possamos também ter livre acesso a Deus. Amados, cultive a vida de oração, cultive. Esqueça esse negócio de entretenimento. Como eu falei, não é pecado, mas esqueça um pouco de entretenimento. Estamos em um momento, amado, que o cenário está sendo montado para a manifestação do anticristo. Estamos em um momento do princípio das dores. Estamos em um momento que muitas igrejas estão se apostatando do verdadeiro evangelho. Estamos em um momento, irmãos, que o pecado está crescendo de uma forma exorbitante. Então, é momento de a igreja orar. É momento de a igreja se prostrar de joelho e orar e clamar por misericórdia ao Senhor. É momento da igreja orar pelo nosso Brasil, orar pelo presidente, como está escrito em 1 Timóteo, orar pelas autoridades para que haja paz na terra. É momento de nós orar pelos nossos pastores, orar pelos missionários que estão pregando o evangelho em outros países. Então, amados, há muitos motivos de nós orarmos. Há muitos motivos de nós prostrarmos nosso joelho e nós orarmos ao Senhor, buscar o Senhor, buscar a face do nosso Deus. Há ainda motivos para nós fazermos isso. E, por último, a prática da meditação nas Escrituras. A gente falou sobre oração, né? Falou que Cristo foi modelo de oração para nós. Agora é as Escrituras. Além do cristão cultivar a vida de oração, temos também que cultivar a leitura bíblica.
E eu trouxe alguns versículos aqui, 1 Timóteo, se os irmãos puderem abrir, 1 Timóteo 4:13. Diz assim, 1 Timóteo 4:13. Paulo falando para o jovem Timóteo. Até a minha chegada, aplique-se a leitura e a exortação e ao ensino. Aqui o apóstolo Paulo está incentivando, dando uma orientação a Timóteo. Ó, Timóteo, até que eu chegue aí, aplique-se a leitura das Escrituras. Aplique-se a ler o Santo Livro. E ao você ler o Santo Livro, você exortar também a outras pessoas. Então, meus irmãos, temos que ter uma prática de leitura bíblica. Deus falou com Josué, medita nela dia e noite, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Também Apocalipse 1:3, para o último versículo que a gente vai ler aqui. Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que estão escritas neste livro. Aqui o apóstolo Jesus está falando com João. Olha, bem-aventurado é aqueles que leem e aqueles que ouvem a minha palavra. Então, tenha a prática da leitura bíblica. Eu sei, meus irmãos, que tem alguns livros da Bíblia que é difícil, né, meu irmão? Muitos livros da Bíblia é difícil. A genealogia, o livro de Levítico, aquele sacrifício, tanta coisa na Bíblia que muitas vezes acaba até dando enfado para nós. Mas não deixe de meditar nas Escrituras. Irmãos, eu vou confessar algo para vocês. Algumas vezes, quando eu estou lendo lá o Velho Testamento, né? E eu vejo lá Deus dando as orientações a Moisés de como fazer o tabernáculo, de aquelas leis cerimoniais, aquela lei de lepra, de várias coisas. Algumas vezes eu sinto enfado por ler aquilo ali. Mas depois eu vou em oração a Deus, Senhor, me perdoe, porque a leitura da tua palavra está trazendo enfado para mim. Mas me dê prazer de meditar, Senhor. Assim como Davi falou, que as tuas leis sejam o meu prazer, que eu possa me deleitar nas tuas leis e meditar na tua lei. Então, algumas vezes, a leitura bíblica pode trazer enfado para você. Você lê aquela genealogia, lê aqueles nomes difíceis que a gente não sabe nem pronunciar direito. E muitas vezes traz enfado para nós. Mas, através da ação do Espírito Santo, a gente vai ter prazer de meditar na Escritura, mesmo sendo genealogia, mesmo sendo aqueles livros de Levítico, o livro de Número, de Deuteronômio, que é aqueles livros extensos, aqueles capítulos extensos, você vai ter prazer de meditar na Escritura, porque você vai querer aprender mais do seu Deus. Então é isso, meus irmãos, que eu quero passar para vocês nesta noite, de como você tem uma vida de oração, uma vida de devoção a Deus, em um mundo de entretenimento. Sua prioridade é Deus. Tenha disciplina, tenha metas na sua vida e se afaste de amizades que não te aproximam do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Perfeito, meu irmão. Aprendi muito com isso, né? Eu creio que todos aprenderam. Só acrescentando algo, um avivamento ele não nasce, né, de um movimento de um grupo de música, né, de um movimento de jovens, mas nasce do conhecimento da palavra, nasce de pessoas que se dedicam à oração, à comunhão, isso é avivamento. Arrependimento pelo pecado, desejo por santidade, né, luta contra o pecado, desejo por conhecer a palavra de Deus e manter uma vida de oração, né, um coração ardente, em chamas, né, um coração que deseja a presença de Deus. Isso é avivamento. Vai ter alguma pergunta por aí, meu irmão? Alguém fez alguma pergunta, alguma coisa? Eu acho que ainda não, mas o pessoal Se os pode irmãos mandar. quiserem perguntar, né? Lembrei do nosso querido Ciro Santos, né? Ele fala assim que o crente raiz ele tem que ajoelhar no milho. Né? É claro, é uma brincadeira, né? Mas está dizendo aí do sacrifício, né? Que a oração ela
ela parece que ela é um sacrifício, mas ela deve ser um prazer para o crente. Ele não vê dificuldade, né, na vida de oração, de ficar ali 1, 2 horas de joelhos ali, que seja prazeroso, não seja um fardo, seja pesado, né? E é isso, pessoal. Vamos abrir aqui agora para a gente responder algumas Perguntas, né? Se alguém quiser perguntar. vocês Agora, quiserem. irmão, a gente quando a gente que eu não sei se todos aqui que estão na live são de igreja tradicional, como eu, como o irmão Damasceno também, né? Mas nós temos uma fama aí fora no mundo pentecostal, em outras linhas, que a igreja tradicional não é uma igreja de oração, que a gente estuda mais a Bíblia e ora muito pouco, né? Está aí, né, difundindo aí em alguns lugares que a gente não ora, a gente ora pouco, a gente só é mais de letra, a letra mata, né? O espírito vivifica, pegando o versículo de forma errônea, né? Mas não é nada disso, não. O crente bíblico que lê as escrituras, o próprio Espírito vai motivar ele a orar. Se uma pessoa que não ora, não busca Deus, ele não tem intimidade com Deus. Ele vai ler a Bíblia de forma superficial e nada vai acontecer. Então, a leitura bíblica e a oração tem que andar os dois juntos. O irmão perguntou aqui, fez uma pergunta, né? E também, pessoal, a gente sabe, né? Ah, Vocês tá. conhecem os grandes avivamentos da história da igreja, surgiram de homens de oração. A gente pode citar Evan Roberts, Jonathan Edwards, John Wesley, entre outros, né? O próprio Hudson Taylor, David Brainerd. David Brainerd orava em média 8 horas por dia, né? Esse era um grande nome de oração também, 8 horas por dia. A gente pensou a gente orar 8 horas por dia, ficar de joelho 8 horas por dia. Então, É muito assunto, né? conhece, eles surgiram de homens de oração. É muito assunto, né, meu irmão? Para orar 8 horas de relógio é muito assunto, é muita conversa. O irmão botou aqui. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir de voz alta? Leia em voz alta. E é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Quer ouvir Deus de voz alta? Leia a Bíblia de voz alta. Entra no seu quarto e começa a ler de voz alta. Aí você vai ouvir Deus falar com você. Deus fala conosco, meus irmãos, por meio da sua palavra e por meio da pregação do Evangelho. Deus fala conosco. Deus fala ainda com a sua igreja. E é por esses dois meios que Deus fala por nós, conosco. Então, não desperdice a sua vida de oração. Não deixe a sua vida de oração se esvaziar por conta deste mundo, por conta das coisas deste mundo. Mas foque a sua mente no Senhor. Em Colossenses 3, acho que é do 1 ao 3, fala que se você já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então ele está dizendo que se você já ressuscitou com Cristo, passou pelo processo de regeneração, porque você estava morto no seu pecado, você foi ressuscitado, regenerado, vivificado. Se esse processo aconteceu na sua vida, agora você tem que buscar as coisas lá do alto. E isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo não está querendo ensinar que você como passar 24 horas orando de joelho, entrar no seu quarto, você não trabalhar, você não fazer uma faculdade, você não estudar. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Eu volto lá para o primeiro tópico. Paulo está dizendo de prioridade. Buscai primeiro lá o reino. Se você ressuscitou com Cristo, a sua prioridade é o reino. Então, busca o reino de Deus, busca as coisas lá do alto, busca Cristo, examine as Escrituras, busca o Senhor, porque você fazendo isso, você vai ser um homem forte espiritualmente. Você vai ser um homem maduro espiritualmente. Você vai crescer espiritualmente, praticando a oração e a leitura bíblica. Bom, há uma pergunta aí da Maxilene. Irmão, se estivermos em pecado, Deus ouve a nossa oração? Se tivermos em pecado... Não entendi. Se tivermos em pecado, Deus ouve as nossas orações? Isso. Pronto. Olha, para responder essa pergunta, se a pessoa
que está em pecado, é uma pessoa salva em Cristo, e ela confessar seu pecado a Deus, com certeza Deus vai ouvir. Amados, uma pessoa em pecado, a prática do pecado na vida do cristão, na vida de uma pessoa, ela está invalidando que a pessoa é salva. Então, o cristão ele não vive na prática do experiência com Deus, não teve um encontro com Deus. O que é que acontece? A pessoa caiu no pecado, a pessoa vai se arrepender, porque o Espírito Santo vai gerar arrependimento nela. Então, a minha resposta é essa. Uma pessoa salva em Cristo, ela não vive na prática do pecado. E ao ela pecar, ela vai se arrepender e vai abandonar a prática do pecado. Tem outra pergunta, meu irmão? Pessoal, pode mandar as perguntas de vocês que a gente vai responder e a gente vai já dando por encerrado. Se tiver perguntas, pode perguntar aí. Se você quiser compartilhar algo também, pode mandar aí na caixa de perguntas e que a gente comenta aqui. O irmão aí é de qual estado? Eu sou de Minas. Ah, Minas Gerais. Que bênção, meus irmãos. Então, a gente tem que ter essa vida de oração. Você falou sobre avivamentos, né, que aconteceram na história da igreja. Grandes avivamentos aconteceram na história da igreja porque foi através da oração. Claro que Deus não está preso se nós orarmos que vai ter avivamento, não é isso. Mas grandes avivamentos aconteceram na história foi através da oração. Foram crentes que oraram, pedindo esse fervor de Deus. E Deus trouxe um grande avivamento na história da igreja. Por que não acontece um avivamento bíblico no nosso tempo agora? Porque a igreja não ora. A igreja não busca. Porque a igreja não se entrega ao Senhor. Então, para acontecer um avivamento agora, nesse século que nós estamos vivendo, tem que ter a prática da oração. Nós temos que orar, buscar o Senhor incessantemente, até que Deus, pela sua vontade soberana, possa vir ao nosso encontro e trazer um avivamento para nós. Né? Existe o avivamento coletivo, né? O avivamento entre a congregação, o avivamento no país, ou no estado, no mundo, e também existe o avivamento individual. Deus pode te avivar você mesmo individualmente. Então, busca o Senhor, busca Ele, tem essa prática de oração, meu irmão. Eu quero recomendar um livro aqui que eu li e gostei muito. Esse livro me ensinou muito, né? É o livro do pastor Paulo Júnior. É, eu esqueci o nome do livro agora, meu pai. É um livro dele que ele fala sobre a oração, ele fala sobre a meditação, ele fala como orar, ele dá motivações para você orar. Fugiu aqui da minha mente agora o nome do livro, mas eu digo para vocês, se eu lembrar que eu falo, mas eu digo para vocês esse livro, para você ler. Isso vai te motivar muito a orar. Como ter uma vida de oração, né? Como obter uma vida de oração. Isso vai motivar você a orar, a buscar o Senhor e a cada dia crescer de uma forma espiritual. Se eu lembrar aqui o nome do livro, eu falo para vocês, irmão, porque eu esqueci aqui agora. Tá certo. Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Vocês querem compartilhar algo, alguma experiência que vocês têm? Eu acho que os irmãos entenderam a live, meu irmão. Isso, como passar o dia com Deus. Obrigado, meu irmão. É isso aí mesmo. O nome do livro é Como Passar o Dia com Deus, do pastor Paulo Júnior. Muito bom. Eu indico para vocês esse livro, meu irmão. Muito bom mesmo. Isso foi de grande valia para minha vida espiritual eu ler esse livro. Bom, pessoal, Como então tem passar o mais dia com Deus. vai estar encerrando, então.
né? Quero agradecer a todos vocês que assistiram aí. Então, vocês que chegaram por último, essa live vai ficar gravada aqui da nossa Teologia Reformada. Você que não me segue, já segue aí. Você que veio pelo meu perfil, já segue o Gilson aí. Segue a página também. Gilson Jovens Bíblicos, né? Tem muito conteúdo ali. E é isso, pessoal. Deus abençoe. Muito obrigado por ter participado, ter aceitado esse convite aí, ter trazido esse ensinamento, né? Muito rico. Eu aprendi muito, creio que todos também aprenderam muito, né? Com esse tema, que é muito importante, né, na vida cristã. É a vida cristã, né? A oração, o conhecimento da palavra, a dedicação ao estudo da palavra. Não tem como o cristão viver sem isso. Né? Não tem. O alimento do cristão. O mais importante é a oração ou a leitura da palavra, né? Então não tem como, é como você... São duas pernas, não tem como, né, você dizer que é uma mais importante do que a outra, as duas são importantes. É como comer e respirar. Os dois são essenciais para a vida. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos, né? Deus abençoe vocês. A live vai estar gravada aí. Você chegou, já não chegou desde o começo aí. Assiste o início aí. Então, amém, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado. E até uma próxima. Deus abençoe a todos, irmãos. Orem por mim. Tchau, tchau, meus irmãos. Até mais, pessoal. Deus abençoe a todos.